É uma alegria poder receber cada um dos queridos aqui conosco e sem mais demora eu quero convidá-lo. Nós vamos estar retomando a nossa reflexão, o nosso aprendizado no Evangelho de Mateus. Então vamos voltar para o capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos meditar do verso 33 até o verso número 37 do Evangelho de Mateus, onde oramos a Deus e suplicamos a Deus para que Ele fale ao seu coração, que essa palavra venha ao encontro das suas necessidades, das suas ansiedades, fortalecendo a sua fé, renovando a sua esperança, lhe capacitando, lhe dando força, lhe dando alegria de servi-lo. Então, já há alguns domingos temos estudado no Evangelho de Mateus e hoje estaremos falando dessa perícope ou dessa pequena passagem do verso 33 ao 37. Todos encontraram, amém? Vou fazer a leitura, em seguida teremos mais um momento em oração. Diz assim a palavra do Senhor, e eu convido você a acompanhar a leitura com temor, reverência e com fé a verdade do Evangelho do Senhor. Diz assim o Senhor ao meu e ao seu coração nesse instante. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, nem por seu trono, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Digo também, não jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, 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 não. O que disto passar vem do maligno. Amém, queridos? Vamos falar com Deus. Quero convidar o presbítero José Humberto, mais uma vez, a nos dirigir em oração neste instante. Oremos a Deus. Amém. Fala conosco, Deus. Queridos, como já falamos, já repetimos, alguns irmãos até conhecem, já quase que de cor esse momento introdutório, mas é justo e faz bem ao nosso coração relembrar o que nós estamos expondo no Evangelho de Mateus. Como é sabido de todos nós estamos trabalhando os discursos de Jesus nesse Evangelho. E você precisa compreender isso, que o propósito do Evangelho de Mateus, e isso tem que estar claro para que você, na sua leitura, entenda o que está sendo ensinado por Jesus desse Evangelho. Então, o evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ao compor esse Evangelho, ele não está interessado em fazer uma biografia do Salvador, ele não está interessado em fazer um relato histórico sucessivo e progressivo dos eventos que ocorreram na vida do Salvador. Pelo contrário, o propósito do Evangelho de Mateus é colecionar, é como se ele pegasse os discursos de Jesus na sua história e fizesse essa grande coletânea no seu Evangelho. Por isso que o Evangelho de Mateus ele é composto pelos discursos de Jesus. E a gente compreende isso quando lá em Mateus 28, Jesus vai ensinar aos discípulos, dizendo que eles deveriam ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que ele havia ensinado. E tudo que ele havia ensinado para que os discípulos se tornassem discípulos de Jesus e fizessem outros discípulos de Jesus são esses discursos, esses 5 discursos que compõem o Evangelho de Mateus. Então, pedagogicamente, o Evangelho de Mateus é a coletânea dos 5 discursos ou os 5 grandes ensinos de Jesus.
Primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. E nós estamos meditando já há alguns domingos no primeiro discurso de Jesus, que é conhecido entre os homens como o maior discurso da humanidade, que é o tão famoso e conhecido por alguns como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Então, a perícope que nós acabamos de ler faz parte do primeiro ensino de Jesus. E nesse ensinamento de Jesus, o evangelista Mateus, sobre a pena do Espírito Santo, ele está ensinando sobre o reino de Deus. Ele está ensinando que existe um reino que está presente aqui e agora. Esse reino é o reino dos céus, é o reino que está onde o nosso Salvador se encontra, é o reino que se faz presente aqui, é o reino de toda a criação, quer no céu, quer na terra. Na concepção apresentada pelo evangelista Mateus, tudo é reino de Deus. E aí ele está ensinando que no reino de Deus, nesse governo soberano de Deus, nesse governo sobre a regência do Todo-Poderoso, existe aqueles que são súditos de Deus, ou são cidadãos do reino, existe aqueles que estão dentro do reino, mas vivem numa relação de rebelião contra o rei. Então, no reino de Deus, há aqueles que ouvem a palavra e as praticam, e há aqueles que ouvem a palavra e não as praticam. E a gente vai ver isso no ensinamento de Jesus, lá em Mateus 13, no momento oportuno. Mas é isso que Jesus vai ensinar. O que nos faz refletir que nessa noite, nesse plenário que o Senhor concedeu para que nós aqui estivéssemos, existem aqueles que vão ouvir e vão viver por esse evangelho, e existem aqueles que vão ouvir e não vão entender nada desse evangelho. Porque o mistério, as verdades do reino de Deus, foi dado àqueles que pertencem ao reino. Não foi dado para aqueles que estão no reino, são para aqueles que são do reino. Então, nem todos que estão no reino de Deus são do reino de Deus. Então, guarde isso no seu coração. E Mateus vai ensinar justamente isso no primeiro, ou melhor dizendo, Jesus vai ensinar justamente isso no seu primeiro discurso. Quem são aqueles a quem pertence, ou aqueles que são cidadãos do reino? Quem são esses? E Jesus vai ensinar justamente isso. Vai falar sobre o cidadão do reino. Jesus vai dizer quem é esse cidadão do reino, como esse cidadão do reino vive. Ele vai dizer qual é o propósito da existência do cidadão do reino. Ele vai dizer por que valores, ou quais os valores que norteiam o coração daqueles que são cidadãos do reino. É essa a intenção do Evangelho de Mateus, e nós já vimos isso. Neste propósito pedagógico, Jesus já vai justamente ensinar que vai dar exemplos no capítulo 5, justamente dando esses exemplos sobre os valores que norteiam o coração daqueles que são cidadãos do reino. Então, para que você relembre, no capítulo 5, então mantenha o Evangelho de Mateus no capítulo 5 aberto. Jesus está, então, descrevendo quem são os cidadãos do reino dos céus. Quem é esse cidadão? Como é que ele vive? Qual o propósito da sua existência? Então, do verso 1 até o verso de número 12, Jesus vai dizer que os cidadãos do reino dos céus são aqueles que foram abençoados por Deus. E o fato de sermos abençoados por Deus, nós nos quebrantamos, nós buscamos a Deus, cantamos nessa noite, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Ou seja, quem é abençoado por Deus deseja ter esse encontro dia após dia com Deus. Quem é abençoado por Deus reconhece o seu estado pecaminoso, se quebranta diante de Deus, se humilha diante dele, depende dele, suplica a visita dele sobre a sua vida. Quem é abençoado por Deus exerce a misericórdia porque recebeu misericórdia de Deus. Quem é abençoado por Deus exerce a pacificação porque ele está em paz com Deus, consequentemente está em paz com o próximo e em paz com a criação. Quem é alcançado pela bênção de Deus é esse bem-aventurado, como descreve o texto. Ele vai ser alguém que, mesmo em meio à perseguição e às injustiças da vida, ele tem sede e
e fome pela justiça de Deus. Ele tem desejo para que o que se cumpra na vida dele não seja o seu querer, mas o querer de Deus. É assim que vive o cidadão do reino dos céus. Então, aos cidadãos do reino dos céus aqui presentes, é assim que eu e você devemos viver todos os dias, exercendo misericórdia, sendo pacificadores, exercendo a mansidão, porque um dia a graça de Deus nos visitou e nos abençoou, como diz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo você foi abençoado por Deus. Amém, querido? E aí nós aprendemos sobre isso, então, após ele descrever a identidade do cidadão do reino dos céus, ele diz então como é que esse cidadão do reino dos céus vive nessa presente era no reino de Deus. Ele vive como sal e como luz, já aprendemos sobre isso. Verso 13 e 14, ele vive como sal e luz, e tem nesse propósito de existir todos os dias, dia após dia, como lemos nos textos de hoje. Dia após dia, Senhor, eu quero cumprir o meu voto para contigo, para ser sal onde o Senhor me colocar, para ser luz onde o Senhor me colocar, com um único propósito, com a única finalidade, para que a luz do Senhor brilhe sobre mim, para que aqueles que estejam à minha volta glorifiquem o teu nome. É assim que ele diz, é assim que ele fecha no verso 16. Aí Jesus diz aos cidadãos do reino, a quem ele se dirige na montanha: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, e desta maneira, uma vez brilhando, uma vez sendo sal onde Deus tem o colocado, os homens à sua volta glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o nosso propósito, viver de tal maneira para que aqueles que estão à nossa volta olhem para Deus, contemplem a Deus, não que olhem para nós, mas olhem para o autor e o consumador da nossa fé. Amém, querido? É assim que vivemos. E em seguida, então, Jesus começa do verso 17, e aí vai até o final do capítulo 5, né, até o verso 48, mostrando quais são os valores que norteiam o nosso coração, para que eu e você sejamos luz, para que eu e você sejamos sal, para que eu e você evidenciemos e reflitamos as bênçãos que recebemos em Cristo Jesus, para que eu e você possamos proceder com os valores da justiça do reino de Deus e não com os valores da justiça desse mundo. E do verso 17, os irmãos também já aprenderam, onde ele ensina justamente que Jesus não veio mudar a lei, pelo contrário, ele veio cumprir a lei, e ele fecha o verso 20, e em seguida ele introduz 5 exemplos de como demonstramos essa justiça de Deus, no verso 20, quando ele diz: porque eu vos digo, verso 20 do capítulo 5, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e a dos fariseus, vocês jamais entrareis no reino de Deus. E nós falamos em uma das oportunidades atrás, que a ideia do texto aqui presente não é algo que Jesus não está colocando como uma condicional, dizendo: olha, se vocês não forem melhores que os escribas e os fariseus, vocês não entram no reino dos céus. O que Jesus está dizendo é: se vocês não são do reino dos céus, a sua justiça nunca vai ser excedida dos escribas e a dos fariseus. Vocês serão iguais a eles. Porque quem já é do reino dos céus, a sua justiça já excede a dos escribas e a dos fariseus. Se a sua justiça não excede, é porque você norteia a sua vida moral, você norteia a sua vida ética pelos valores dos homens e não pela justiça de Deus. É isso que ele está ensinando aqui. Você ainda não entendeu o que é ser cidadão do reino dos céus. E aí ele vai dar alguns exemplos que você já ouviu, onde ele confronta a lei e os ensinamentos dos fariseus. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, quando ele diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Aí ele traz o mandamento, ele traz as verdades do 5º, do 3º mandamento. Em toda essa perícope, ele vai e lança a mão do 5º, depois lança a mão do 3º, lança a mão do 7º mandamento, do 8º mandamento, e aí ele vai falando que havia a lei,
mas os escribas e os fariseus, com os seus jeitinhos, com a sua maneira jeitosa de organizar as coisas, maquinalmente manipularam a lei para que essa lei viesse a satisfazer os seus corações. E é isso que Jesus está dizendo. Por isso que o verso 20 vai dizer: se a sua justiça não for diferente do que aplicando aos nossos dias, do que o mundo já vive, você não entendeu o que é ser um cidadão do reino dos céus. Se você julga os eventos que acontecem na sua vida com os mesmos valores que o mundo julga de certo e errado, você ainda não entendeu o que é ser cidadão do reino dos céus. Quer ver um exemplo prático para que a gente possa abstrair? Eu digo isso porque foi uma discussão lá na mesa do café, lá em casa, falando... eu não acompanho, mas esse evento chamou a nossa atenção, porque mobilizou em todas as redes sociais que você entrava, você testemunharia essa rede social, até me senti entusiasmado ou motivado a escrever sobre esse tema, porque virou um tema, pelo menos no Fantástico. Eu não acompanhei a matéria, eu vou pesquisar para reler sobre isso, mas a matéria do Fantástico falava sobre cancelamento, e por falar de cancelamento, eu fui ver a ideia do emprego desse vocábulo, dessa semântica de cancelamento para a vida social. Eu ainda não fiz esse estudo, mas eu comecei a ter insights e reflexões. E numa dessas conversas do café da manhã, lá em casa, a gente falou sobre o Nego Di. Nego Di. E a motivação que ele saiu, e nas redes sociais, na sociedade como um todo, nas reportagens, porque naquele dia quase todas as mídias noticiaram a saída do Nego Di do programa do Big Brother, né? E aí todo mundo falando: mas ele não presta, é porque ele é do mal, ele é perverso. E é sobre isso que Jesus está falando. Essa é a sua justiça? É assim que você vê o Nego Di? É com essa lente que você faz a leitura do comportamento do Nego Di? Então você não entendeu o que é ser um cidadão do reino dos céus. Isso é muito sério para nós. É isso que Jesus está falando. Se a sua maneira de ler o comportamento do Nego Di não se pautar pelos valores do reino, e os seus valores morais que você emite é igual o que toda a sociedade emite, você não entendeu o que é ser cidadão do reino dos céus. Os irmãos conseguem entender? Que é o que Jesus inicia. Permitam que eu vou voltar para o texto, viu? Estou falando aí, estou voltando o texto todinho, vou voltar para o texto. É como Jesus inicia aqui. Então, releia o capítulo 5, porque Jesus inicia justamente falando isso. No verso 21, no verso 21, 27, no verso 31, ele vai falar justamente desses valores que nós usamos para julgar os eventos que nos acontecem. E Jesus está dizendo: nós não podemos nos apropriar dos mesmos valores que o mundo se apropria, em detrimento à verdade da justiça de Deus sobre nós. Afinal de contas, nós fomos abençoados por Deus para exercer mansidão, pacificação e misericórdia. Como eu vou pensar diferente disso? Ou nós não recebemos a misericórdia da parte de Deus, sendo imperfeitos? E eu lembro-me que lá no nosso café eu falei: nós somos todos um bando de Nego Di criticando a atitude do homem. Não somos diferentes deles. A diferença entre mim e Nego Di é que a graça de Deus um dia me alcançou. A diferença sobre você é que temos Cristo. E por causa de Cristo eu posso orar por eles e dizer: Senhor, tem misericórdia desse comportamento de queda, porque reflete o meu coração. Reflete quem eu sou. Faz sentido para vocês? Amém, querido? Por isso que Jesus vai dizer, olha como Jesus começa. Aí eu vou só mostrar o verso 21, ele diz assim: vocês aprenderam dos antigos, não matarás. A lei diz isso. Mas os antigos jeitosamente falaram: quem matar estará sujeito ao julgamento. Então ele diz: só quem matar. Mas Jesus diz: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, já estará sujeito a julgamento, já o assassinou em seu coração, já o condenou. E mais à frente Jesus vai dizer: não julgueis para não serem julgados.
Lá em Romanos 2:1, ele vai falar e vai nos ensinar que somos indesculpáveis quando julgamos o outro, porque ao julgar o outro, nós condenamos a nós mesmos. Isso são verdades que tem que gritar no nosso coração, tem que ecoar na nossa alma na hora de emitir um valor de juízo acerca do outro. E não faltará texto para nos ensinar essas verdades. E aí Jesus, depois, a falar sobre isso, ele vai dizer sobre o adultério, sobre o divórcio. E aí, então, chega, na perícope do 33 ao 37. E eu quero falar em, no máximo, 8 minutos, que meu tempo já está estourando ali com vocês. Então, vamos tirar algumas lições. Então, uma primeira leitura que fazemos desse texto, o que nós poderíamos dizer que poderíamos afirmar que Jesus está ensinando sobre o caráter do cidadão do reino. O caráter do cidadão do reino, se você faz uma primeira leitura, a lição que você abstrai tem que ser sim, sim, não, não, pastor. O texto está dizendo que a gente não pode jurar, não pode fazer juramento. O texto está dizendo, está falando do caráter do cidadão do reino, está falando da honestidade do cidadão do reino, de como esse cidadão do reino tem uma vida ilibada, exemplar nas suas relações. Embora todas esses pressupostos sejam verdades, mas o que o texto está nos ensinando vai muito mais além disso. Jesus está dizendo, em outras palavras, façam isso. Sejam honestos em suas palavras, tenham caráter naquilo que vocês, nos compromissos que vocês assumem, mas exerçam a justiça além dessa justiça. Porque os rebeldes, que não são cidadãos do reino, também têm caráter e agem com honestidade muitas vezes. Muitas vezes mais do que nós. Aí Jesus está dizendo, ensinando, nós poderíamos ficar e falar uma preleção falando sobre o caráter, a moral, a honestidade, a legitimidade, essa postura ilibada do cidadão do reino dos céus, exaltando o cidadão do reino dos céus, mas Jesus está indo além disso. E quando eu estava meditando nesse texto, me lembrei do episódio que aconteceu agora nas nossas férias, com um amigo nosso, a Lady Jane, os meninos conhecem. Ele tem mania de jurar, que aí ele jurava o tempo todo, ele contava casos, e ele contava casos inventando esses casos e fazendo juras o tempo todo, e uma das juras que ele fazia, ele conversando comigo e com o Alain, uma hora lá, a gente ficou à parte lá conversando, e ele falou, pastor, Alain, eu juro pela minha mãe mortinha que isso é verdade, e não era verdade o que ele estava falando. Aí, outro momento, ele dizia, pastor, eu quero ver a minha mãe morta, se isso não for verdade. Juro, eu quero ver a minha mãe morta. E a gente ria, olhava, oxe, como é que você vai querer? E a gente sabia que a história dele era uma história mentirosa. E Jesus está falando desse comportamento, a gente vai meditar aqui agora. E ele dizia assim, aí ele explicava, mas pastor, olha, eu já tenho 60 anos, acho que ele tem 60, 58, 59 anos, perto dos 60, eu já estou beirando os 60 anos, minha mãe já tem mais de 80, então eu quero ver ela morta mesmo. Já pensou, se eu não quiser ver ela morta, quer dizer que eu vou morrer primeiro. E aí eu juro pela minha mãe mortinha, Alain se acabava de rir com os causos que ele contava e o juramento que ele fazia. E nós somos assim. O que Jesus está condenando aqui não é que nós não podemos assumir votos e não ter nenhum juramento. O que Jesus está condenando nesse texto são os jeitos que nós damos para viver a palavra de Deus. É isso que Jesus está condenando. A época de Jesus e os ensinos dos antigos, o que é que eles faziam para que os irmãos compreendam? Eles faziam algo mais ou menos assim. Não matarás, por exemplo, mas aí, vamos abrir lá em Levíticos 19, para a gente ter um texto em mente quando Deus está falando ao povo da aliança para não jurar em falso testemunho. Levíticos 19, rapidão, para a gente voltar para o texto. Levíticos 19, no verso de número 12, você tem a seguinte verdade. Levíticos 19, verso 12. E aí a gente vai desenvolver a partir daí. Diz assim o verso 12, Levítico 19. Não jureis falso pelo nome do Senhor, pois
profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. E aí os escribas e os fariseus, os antigos, pegaram essa verdade ensinada por Deus na revelação através de Moisés e diz assim, olha, você não pode jurar falso se for um falso em nome do Senhor. Mas se for um falso em nome, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo presbítero Zé Humberto, não tem problema não. Por isso que Jesus está dizendo aqui, também eu vos digo o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirei as vossas, rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, de modo algum jurareis. Jesus está dizendo, ele não está proibindo. Então a primeira lição que eu quero deixar para você, da maneira bem pedagógica, Jesus não está proibindo que façamos votos. Ele está proibindo que façamos votos profanos. Votos onde nós não temos a intenção de cumpri-los. Votos em que nós não temos o desejo de viver. Votos que se acontecem de uma maneira bem cotidiana na nossa vida, quando eu digo, olha, eu vou te visitar, eu vou lá, eu vou fazer isso e aquilo. E aí Jesus diz assim, não diga algo que você não tem a menor pretensão de fazer. Não faça isso. Você é cidadão do reino. Se não há intenção de ir, não diga que vá. Se não há intenção de fazer, não diga que vai fazer. Não faça isso. É nesse aspecto que Jesus está corrigindo. O seu valor como cidadão do reino tem que estar acima disso. Então, o primeiro aspecto, a primeira lição que eu quero que você guarde é que Jesus não está proibindo o juramento, como alguns pensam, mas ele está justamente confrontando o falso ensino dos antigos, esse jeitinho que a gente dá. É mais ou menos quando a Jane chega para mim e diz assim, Ricardo, e aí, você acha que eu estou bonita? Eu digo, você tá linda, né? E quando não há intenção do coração. Essa roupa tá boa? Aí o cara diz, tá boa, quando ele acha que não estava boa. Ele é desse tipo de postura de juramento que Jesus está censurando. É essa conduta que Jesus está atacando. Olha, vocês não deveriam jurar de maneira nenhuma. De modo algum vocês deveriam jurar se não há a intenção de cumprir. Todos nós, eu acredito pelo plenário, no meu campo de visão, fizemos um voto a Deus quando fomos recebidos, quer na igreja presbiteriana, quer nas nossas igrejas de origem. Todos nós fizemos um voto a Deus, de cumprir esses votos todos os dias. Todos nós já fizemos votos de ler a Bíblia, já fizemos votos de tantas coisas, de não fazer mais isso ou aquilo outro. Todos nós já fizemos essas coisas. E aí Jesus está dizendo, vocês não deveriam assumir compromisso quando não há uma legitimidade no seu coração de assumir. Os casados assumiram ser fiéis aos seus cônjuges, os membros assumiram ser fiéis às suas igrejas, a sustentarem os seus trabalhos, mas não há a menor disposição, nós não compreendemos o que é ser cidadão do reino, essa vida displicente, relaxada, descomprometida com o Senhor do reino, se dá a não compreensão do que nós assumimos diante dele. É isso que Jesus está tratando aqui conosco. Ele fala, vocês não deveriam ser profanos e levianos dessa maneira. A bem da verdade, para que você entenda, é que quanto mais perversos, profanos e levianos somos, mais juramentos nós fazemos. Já parou para pensar nisso? Pessoas que juram demais, pessoas que precisam autenticar a maneira como vive, a maneira como sustenta, revela lá no íntimo, no seu coração, o quanto eles são descomprometidos, são relapsos, são displicentes, são profanos, são pervertidos de coração no seu tratamento com Deus e com tudo à sua volta. Então, a primeira lição, depois você lê mais para aprender, é que Jesus não está condenando em fazer votos. Jesus está condenando em fazer votos profanos ou votos com jeitinhos, quando não há intenção legítima de cumprir. Amém, querido? Segunda lição que eu quero deixar para você nessa noite é que
E aí você percebe isso na própria construção. Mas a segunda lição que nós podemos tirar nessa noite, que Jesus está ensinando, está no verso 33, 34 ainda, quando ele diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, pois é o trono de Deus. Verso 35, não jure pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E no 36 ele vai dizer também: não jure nem pela sua cabeça e nem por nada, porque você não dá conta de nada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, você precisa reconhecer a sua falibilidade. Você é uma pessoa falível. Você não tem controle sobre a sua história, sobre a sua palavra. Você não tem controle, como diz uma amiga, pelo menos da minha família e da família da Lady Jane, lá de Maceió. No primeiro encontro que eu tive com ela, e ela falando do seu pai, que já faleceu, né? O pai dela que já falecia, e ele contava, era um outro contador de história, e aí num dado momento, lembrando da história do pai dela, ela falou: ah, pastor, a conversa do meu pai, a palavra do meu pai é igual risco na água, não se escreve não. Não se escreve o que ele fala, não se escreve o que ele diz, não se escreve o que ele promete. Muitos de nós somos assim, a nossa fala é igual risco na água, não se escreve o que está sendo dito, não vale nada. Não tem valor o que está sendo dito. E Jesus está falando justamente isso. Nós somos pessoas falíveis. Nós somos pessoas que dificilmente iremos cumprir aquilo que prometemos. Dificilmente iremos honrar o voto que assumimos. Dificilmente. Por isso que Jesus vai ensinar: olhe, eu digo a vocês que vocês não devem jurar por nada, de maneira nenhuma, nem pelos céus, porque você não tem controle dos céus. E aí ele está citando Isaías 66, no verso 1. Depois você lê lá, quando ele diz que os céus é o seu trono. Em Isaías 66, no verso 1, ele vai dizer mais uma vez: também você não pode jurar pela terra, porque a terra é o estrado dos seus pés. E aí depois ele cita o Salmo 48, verso 2. Você também não pode jurar por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E você tampouco pode julgar por você mesmo. Nós, de quando em quando, somos insensatos, malignos ao ponto de dizer no nosso coração: não, eu falei, eu vou cumprir. Tolos somos nós quando pensamos assim. Tolices da nossa parte, porque estamos confiando em nós mesmos. E Deus diz assim: não assuma esses compromissos confiados e fiados em você mesmo, porque você é falível. Quantas vezes você já falou que não chegaria atrasado e atrasa? Quantas vezes você já assumiu compromissos com pessoas e não foi ao encontro dele? Quantas vezes você já disse que ajudaria e não ajudou? Quantas vezes você disse que está à disposição, mas nunca se pôde contar com você? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você procedeu, como diz o texto, malignamente? Dá uma ida rapidinho lá em Tiago, no capítulo 5, só para você enxergar essa verdade. Capítulo 5, verso 12. Olha o que ele diz lá no capítulo 5, verso 12. E eu vou encerrar. Capítulo 5, verso 12. Tiago, capítulo 5, verso 12. Você encontrou aí? Diz assim o texto sagrado. Eu vou ler para que você acompanhe. Acima de tudo, diz o texto. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E aí, quando ele introduz esse texto, aí caberia um sermão só para essa perícope de Tiago. Ele está dizendo: olha, por que eu não posso jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, e ser o meu sim, sim, o meu não, não? Porque eu não sei o que me sucede, diz o verso 14 do capítulo 4. Se você for lá no capítulo 4, ele vai dizer: olha, essa é a ideia. Por isso que ele introduz assim: acima de tudo, ou seja, de tudo que eu já disse, eu quero dizer algo para vocês: não jure por nada. Por que eu não devo jurar por nada? Verso 14: porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Alguém aqui sabe? Eu assumo o compromisso, eu vou na sua casa, irmã Maria, amanhã, mas eu não tenho garantia nenhuma de ir amanhã.
Aí Jesus está dizendo, então, quando você for julgar a falta do pastor Ricardo por não ter ido na sua casa, que a sua justiça seja acima da dos escribas e dos fariseus. Porque o pastor Ricardo, ele é falível. Assim como você também é falível. Vocês percebem o que Jesus está ensinando? Se a nossa justiça não for capaz de compreender as nossas fabilidades uns dos outros, para nos fortalecermos em amor, nós não entendemos o que é ser cidadão do reino dos céus. Faz sentido para vocês? Por isso a gente não deve jurar. Ele está dizendo, você pode jurar, mas jure com a intenção legítima, não de uma maneira leviana. Faça o seu voto com legitimidade. Um outro motivo porque Jesus disse, não jure de qualquer maneira, e que Tiago reitera aqui no capítulo 5, verso 12, é porque a nossa vida é passageira, diz o verso 16 do capítulo 4. Ou seja, no verso 14 ainda, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A nossa vida é uma neblina, nós passamos rapidamente, o tempo voa e voa contra nós. Então não jure. E por fim ele diz, olhe, não jure de qualquer maneira, porque pensar assim, ter essa arrogância, assim que ele diz no verso 16, porque agora, entretanto, vós já quitais no vosso coração com essas arrogantes pretensões, porque pensar assim, achar que você domina o seu tempo, tem controle sobre a sua história, domina a sua vida, rege o trânsito, rege o seu patrão, rege todas as circunstâncias da sua vida. Você pensar assim é um pensamento maligno, diz o verso 16 de Tiago 5. Pensamentos assim, jactância assim, semelhante, essa é maligna. Ou seja, ao mesmo tempo ele vai ensinar no capítulo 4, em vez de se comprometer desse jeito, seja paciente, fortaleça o seu coração e tenha modelos bíblicos, modelos de justiça do reino, para aplicar diante dessas circunstâncias. Amém, querido? Está tudo aí no capítulo 4, depois você lê. E por fim, Jesus termina dizendo aqui em Mateus, no capítulo 5, verso 37, dizendo, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Não, não, diz o capítulo 5, e Jesus está dizendo em outras palavras, seja justo, seja honesto, seja verdadeiro, como verdadeiro é o seu Senhor. Em outras palavras, aplique a justiça do reino em todas as circunstâncias da sua vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. É o que Gênesis 9... Abra lá, me permita, eu já avancei 16 minutos, eu vou fechar com vocês. Gênesis 9, verso 11. Gênesis 9, verso 11. Não deixa de ler esses textos, não, depois. Você vai crescer. E aqui é o voto de Deus para conosco. É o voto de Deus para o meu coração. Então, pastor, o que o senhor está ensinando, então, que a gente não deve assumir compromisso nenhum? Não, pelo contrário. Vocês devem assumir compromissos. E muitos compromissos. Devem ter os seus votos. E muitos votos. Mas honrar cada um desses compromissos, honrar cada um desses votos, confiados não em você mesmo, mas confiados na justiça do Cristo que morreu por você. Motivados não pela motivação do seu coração, mas motivados pela motivação do Salvador. É com os olhos do Salvador que eu quero enxergar o Nego Di. É com os olhos do Salvador que eu quero enxergar aquele que se atrasou e não honrou o compromisso comigo. É com os olhos do Salvador que eu quero exercer a justiça do reino. Eu quero ser verdadeiro, eu quero ser honesto na minha fala, o que eu falar vai ser verdadeiro, e porque o meu Salvador, ele é verdadeiro para comigo. É o que o Gênesis, no capítulo 9, verso 11, nos ensina, que é a aliança que Deus assume com Noé em meio à incredulidade de toda uma geração. Diz assim o verso 11, estabeleço a minha aliança convosco. E aí não, não, duas vezes. Seja o vosso sim, 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 e o vosso não, não, não. E aí o modelo do meu não, não é o modelo de Cristo. E aí ele diz assim, não será mais destruída toda a carne,
por águas do dilúvio, e nunca mais, ou não será, ou nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E aí eu lembro como Jesus aplica, como Deus aplica essa justiça, que excede a dos escribas e dos fariseus para comigo e com você, que é o texto de Isaías 54 que nós lemos hoje. Vamos ler para você ver o sentido do texto? Como o texto traz todo o sentido agora? Jesus chegou para Noé e disse assim: olha, nunca mais eu faço isso, nunca mais você passará por isso. E aí, lá em Isaías 54, no verso 9 e 10, fica essa lição para o seu coração. Diz assim, ó: porque isto é para mim. O que é isto para mim? A desobediência do isto, a rebeldia do Zé Humberto, a indiferença do Eduardo, a frieza da Gelnice, a dureza do coração do Dalmi. Isto para mim é como as águas de Noé. É como naquela época, um povo incrédulo que não estava nem aí para mim. Mas ainda assim eu jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Eu jurei que as águas de Noé, que eu não mais iraria contra ti. E essa é a certeza, porque eu posso assumir os meus votos, mesmo sendo falho e imperfeito. É porque confiado na justiça dele, confiado e depositando o meu coração nele, eu posso dizer: Senhor, dá-me força para cumprir todos os meus votos dentro da tua presença, todos os dias, por causa dele. E aí diz o verso 10: porque os montes vão passar, porque os outeiros vão ser removidos, mas a minha misericórdia, Ricardo, quinta igreja, não se apartará de ti, e a minha aliança, a aliança de paz, jamais será removida de ti, porque a nossa paz é Cristo Jesus. Amém, querido? Que Deus o abençoe nessa noite, que você possa aprender a viver a uma justiça como cidadão do reino dos céus, que excede a justiça dos escribas e dos fariseus. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, Deus bendito, graças te damos, porque o Senhor fala ao coração daqueles que creem. Aos cidadãos do reino, nós rogamos, ó Deus, que o Senhor, em favor de cada um deles, que o Senhor os visite de uma maneira especial. Fortaleça a nossa fé, porque por vezes, ó Deus, nós somos como os escribas e os fariseus que damos os nossos jeitinhos nos nossos votos, damos jeitinhos nos nossos juramentos. Mas a tua justiça, a justiça do reino, ela é imutável, ela não se abala, não muda apesar da nossa infidelidade, da nossa fraqueza. Pelo contrário, a justiça do reino, ela se renova sobre nós, porque servimos a um Deus que é misericordioso, e a tua misericórdia não se aparta, ó Deus, daqueles que são cidadãos do reino. Por isso, ó Deus, eu suplico nessa noite, corrija o nosso coração, para que os nossos votos sejam votos de sim, sim, para que os nossos votos sejam de não, não. Não por uma mera estética moral, uma estética ética, ó Deus, mas por causa de uma motivação do reino dos céus. E para quando aqueles que são cidadãos do reino fraquejarem, ó Deus, para que quando aqueles, ó Deus, tropeçarem, nós possamos exercer uma justiça reconhecendo que somos falíveis, iguais a eles, não melhores do que eles, mas que precisamos da tua proteção, da tua força, do teu renovo, para honrarmos o compromisso que temos para contigo. Porque todo compromisso que fazemos, seja no céu, seja na terra, seja sobre Jerusalém, que é a cidade do rei, seja na terra, que é o estrado dos teus pés, seja pelo céu, que é o teu trono, seja por nós mesmos, nós fazemos contra o Senhor. É diante do Senhor que abrimos a nossa boca e falamos. E o Senhor julga a nossa fala. Não, Senhor, o Senhor julga a intenção do nosso coração. Por isso, perdoa-nos, ó Deus, nessa noite. E fortalece-nos, ó Deus, para que, de fato, o nosso sim seja um sim verdadeiro. O nosso o não seja um não verdadeiro. Mas que, acima de tudo, seja um não e um sim, que agrada o teu nome. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.
Nós queremos agradecer a presença de todos. Peço perdão pelo avanço do horário, avançamos 23 minutos aí, mas que você tenha uma semana abençoada, bendita na presença do Senhor. Lembrando que quarta-feira temos o nosso culto de oração, está sendo ainda de maneira remota. A você que nos acompanhou pelo Zoom, muito obrigado pela sua presença. Deus o abençoe. E próximo domingo estaremos juntos aqui. Estejam orando pelo nosso país, orando pelo Distrito Federal. Alguns estados estão fechando as portas. Algumas igrejas fecharam as portas por causa do quadro de pandemia. Vamos ser pessoas conscientes, sermos cristãos, para poder influenciar outros a respeitar esse momento de pandemia, a respeitar aqueles que têm negligenciado, ignorado, e tem sido o motivo do fechamento de algumas cidades, o motivo do fechamento de alguns estados. O estado do Acre, falando com o pastor Henrique, hoje fechou as igrejas por causa do quadro da pandemia. Alguns estados, algumas cidades próximas ao DF já estão especulando o fechamento ou o rigor no trânsito, por causa do trânsito das pessoas por causa da pandemia, e nós podemos desfrutar da liberdade de nós nos reunirmos, e a gente precisa orar pela igreja, orar pelo Distrito Federal, orar pelo nosso país, para que o Senhor dê sabedoria a nós outros. Dê sabedoria a algumas igrejas que desrespeitam o distanciamento e concorrem para o fechamento das igrejas que eles querem que estejam abertas. Por isso nós precisamos pedir graça e sabedoria de Deus. Justiça do alto e não a justiça do coração. Uma justiça que excede todo entendimento. Uma justiça que excede a dos escribas e a dos fariseus. Uma justiça que procede do trono de Deus. Amém, querido? Então vamos orar mais uma vez, vamos colocar em pé, vamos orar agradecendo. Obrigado de coração pela sua presença. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pelos ensinamentos que a Tua palavra ministra ao coração de todo aquele que crê. Que o Senhor continue falando, despertando o nosso coração para ler mais verdades desse Evangelho, para aplicar essas verdades ao nosso coração, ó Deus, e que a nossa justiça exceda, ó Deus, a justiça moral dos homens, a justiça ética dos homens, do mundo em queda, que os valores são distorcidos. Que a nossa justiça seja movida pela justiça do trono da Tua graça. E sejamos habilitados a amar, a perdoar, a orar, ó Deus, porque é assim que o Senhor finaliza essa perícope, nos ensinando como é que ela se aplica verdadeiramente. A sermos verdadeiros filhos do Altíssimo. Ó Deus, nos ensina a ser filhos de Deus nessa terra caótica, em queda. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia das famílias enlutadas, dos enfermos. Ó Deus, sustenta dos enfermos por qualquer ordem de enfermidade, dos enfermos que estão acometidos pela pandemia. Tem misericórdia, consola cada um deles, fortalece a sua saúde, conforta as famílias enlutadas. Ó Deus, e nos dá sabedoria, para que, de tal sorte, que a nossa luz brilhe, ó Deus, de tal sorte que aqueles que estão à nossa volta glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Essa é a nossa oração em favor da Tua igreja, é o que nós te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém.